Olá, meu nome é Onéias, estou hoje aqui com a minha mãe e é uma alegria tê-la senhora aqui junto com meu pai. Estão passando alguns dias aqui junto conosco e ela é autora desses dois livros, e nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre esse livro Desistir de Desistir, porque no mês de Setembro Amarelo, um tempo onde a gente refletimos bastante acerca do sofrimento que as pessoas passam e algumas começam a contemplar, talvez encurtar e abreviar a sua vida, né? Obviamente o sofrimento leva a elas, e isso tem muito a ver com a história da minha mãe, e muita história aconteceu até chegar um momento que ela havia decidido desistir. Mas o que aconteceu que ela desistiu desse plano, né? Então, mãe, é uma alegria estar com a senhora aqui hoje e que o seu testemunho, aquilo que aconteceu na sua vida de bom, né? Aquilo que Deus transformou em bem, apesar do sofrimento, sirva de encorajamento para muitas pessoas também, né? Amém. Então, uma alegria tê-la aqui conosco. Fale um pouquinho aí como que foi a sua família, né? As primeiras pessoas que a senhora se relacionou, né? Como que foi aí? Dá um panorama para nós. A minha família era grande, tive 5 irmãos, tenho 3 irmãs e éramos então 9 filhos do senhor Iraci, meu pai, da dona Gonçalina, minha mãe. A gente morava no Rio Grande do Sul, sou gaúcha, e foi um relacionamento assim de família um pouco difícil e triste devido ao alcoolismo que havia na família. O álcool acabou controlando Sim. Algumas situações, gerou sofrimento. Muito sofrimento. E eu gostaria, sempre foi uma curiosidade minha, né? Ouvir muitas histórias, mas uma curiosidade minha que eu gostaria de perguntar para a senhora, na sua infância, né? Momentos de alegria, a senhora olhando para trás hoje, o que a senhora fala, eu tenho muita saudade disso, isso aqui trouxe muita alegria, pontos altos da infância, né? O que a senhora poderia compartilhar sobre momentos bons que teve? Eu tive bem poucos momentos bons na minha infância. O que eu mais gosto de lembrar e de comentar é quando eu comecei a ir para a escola com 7 anos. Na escola tive uma professora muito querida, muito carinhosa, e ela me incentivou. Quando olhava o meu caderno, ela elogiava, ela dizia que estava muito caprichado e ela pedia para me escrever no diário dela. Naquela época, as professoras tinham um diário, cada dia um aluno escrevia as aulas no caderno da professora e ela me escolhia várias vezes. Eu fui a aluna do primeiro ano que mais escreveu no caderno da professora porque ela achava muito bonitos os desenhos que eu fazia, as pinturas, e então eu gostava muito de ir para a escola por causa da professora. Então foi ali na escola que eu tive meus melhores momentos de alegria. Uau! Para entendermos um pouco melhor uma vida preenchida pelo sofrimento e com poucos momentos de alegria, que palavras a senhora poderia usar, né, pincelar, pontuar, para descrever o sofrimento que a senhora passou? Olha, a primeira palavra que me vem à mente é as surras. Muitas surras injustas que eu nem sabia por que estava apanhando. Também a solidão. Tudo isso depois que meu pai começou a me dar cachaça. Então, uma palavra que me vem à mente é o alcoolismo, que tomou conta da minha vida e me fez sofrer bastante. E a solidão, o vazio, bullying, depois na escola, a escola começou a ser um lugar ruim para mim por causa do bullying. Frio, muitas vezes fui para a escola
nos dias gelados lá do Rio Grande do Sul, sem um casaco, sem café. Então a escola ficou assim um lugar triste depois para mim. Também as maldades que eu sofria, me sentia assim invisível, as pessoas não conversavam comigo e tanto fazia eu estar perto ou não, era bem invisível. E depois, quando meu pai faleceu, quando eu tive 12 anos, eu fui trabalhar com 12 anos de idade por um prato de comida, porque em casa não tinha. E foi assim, essas palavras ruins de dizer, mas foi o que aconteceu na minha infância. Uau! E havendo uma intensidade, talvez um crescimento de todo esse sofrimento, o que levou, qual que foi a gota d'água em tudo isso que levou a senhora a tomar a decisão de desistir? Quando o meu pai faleceu, que eu tinha 12 anos, ele me deixou com esse vício de beber a cachaça. E quando não tinha, eu bebia álcool. E eu descobri que os meus irmãos, que também eram alcoólatras, eles escondiam algumas bebidas. E eu descobri o esconderijo e o meu irmão, por maldade, mais uma das maldades dele, ele trocou a bebida por óleo de linhaça, um óleo que a gente passa em madeira, em pisos, e eu fiquei bem ruim aquele dia. E naquele dia, eu tomei uma decisão de sumir, de desistir da minha vida. Ele já tinha feito muitas maldades, já tinha me cortado com faca, me derrubava, puxava a cadeira, e eu quis acabar com aquele sofrimento. Eu não estava mais aguentando, suportando aquele sofrimento. Então foi esse o motivo de eu querer sumir. Eu acredito que muitos pensamentos passaram na sua cabeça, e uma coisa que eu gostaria de saber é se em algum momento a senhora chegou a pensar nas pessoas que ficariam, o que elas achariam de não encontrar mais a Beth, não viver mais com ela, não se relacionar mais com elas. Isso por acaso passou na sua cabeça? O que as pessoas iriam achar disso, se sentiriam a sua falta? Não, na minha cabeça, eu tinha certeza que ninguém ia sentir falta, porque eu saía toda manhã, eu fui expulsa, né, do colégio por um professor, não queria mais que eu fosse na aula, então, por causa da minha higiene, né, que eu já não estava cuidando mais, então eu caminhava o dia inteiro pela cidade e ninguém sentia falta de mim em casa, ninguém perguntava quando eu retornava onde que eu estava. Então eu não pensei em ninguém da minha família sentir falta de mim. Eu pensei assim, vai ser uma coisa bem diferente para eles, eu estar em casa ou sumir por muitos dias, não vão sentir a minha falta. Numa vida marcada pelo sofrimento, quando que a senhora poderia dizer que a senhora experimentou o amor? Quando que o amor começou a fazer parte da sua vida? Como que a senhora pode dizer assim que nesse dia, nesse momento, nessa circunstância, eu comecei a experimentar o que é o amor, e aí de Deus sendo derramado no coração? Foi justamente no dia que eu quis desistir, eu ouvi uma frase, um versículo bíblico que dizia, né, tudo posso naquele que me fortalece. E eu, ouvindo uma senhora explicar para um grupo de moças que fosse que fosse o nosso problema, por maior que ele fosse, por mais insuportável que fosse a vida, que Deus daria forças para a gente superar e vencer o problema. E eu conversei com Deus a primeira vez e pedi para Ele me ajudar. Disse para Ele que se Ele me ajudasse a nunca mais beber cachaça ou álcool,
eu não iria mais querer desistir da minha vida. E Deus fez isso por mim. Eu retornei para minha casa e as bebidas estavam lá à minha disposição, mas Deus me deu força para mim não beber, e ali eu comecei a sentir o amor de Deus pela minha vida. Ele ouviu a minha oração, a primeira oração que eu fiz para ele ouviu. Amém. No dia que decidiu desistir, a senhora também decidiu viver, porque houve um encontro, um relacionamento com Jesus. E uma pergunta de lá para cá, né, nesse relacionamento com Deus, que foi crescendo, foi se aperfeiçoando, se houve sofrimento também. De lá para cá, faz quantos anos que a senhora já entregou a vida a Cristo? Eu entreguei a minha vida a Cristo com 15 anos e tenho 68, então 53 anos. Muito mais, um período muito maior. Sim. Do que uma infância, uma adolescência marcada por um sofrimento extremo. E de lá para cá, dos 15 anos para cá, houve sofrimentos. Se houve sofrimentos grandes também, o que muda a maneira de se relacionar, a maneira de enxergar, como reagir ao sofrimento, agora de antes? O que muda? Mudou porque desde aquele dia, a companhia de Jesus comigo, a companhia de Deus, eu nunca mais me senti sozinha. Então, apareceram, vivi muitos sofrimentos, mas nunca mais me senti sozinha. Amém. O que a senhora poderia dizer para as pessoas que vão ouvir o seu testemunho, quem sabe ler um pouco mais em detalhes, que estão pensando, talvez, estão tomando uma decisão de parar com o sofrimento, mas a senhora pode deixar uma palavra para eles de que é possível sofrer de uma forma diferente, que existe esperança, que existe paz, que existe um encontro com Deus verdadeiro, né? Então, o que a senhora poderia dizer para essas pessoas que talvez também estão pensando em desistir e que elas parem disso, que elas desistam de desistir? A gente tem ouvido muitas notícias e muitos pedidos de oração por adolescentes, jovens, adultos até, que querem desistir. Mas eu queria e quero deixar um versículo que me ajudou bastante, que foi: entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quando nós entregamos o nosso problema, por maior que ele seja, um sofrimento que a gente não está aguentando mais, Deus segura na nossa mão e ele fica sendo a nossa companhia permanente para sempre. Ele nos ajuda, ele ouve a nossa oração e o objetivo dele é que a gente possa segurar na mão dele firme e forte, e ele vai nos ajudar, ele vai nos fazer desistir da nossa vida. Nossa vida é preciosa para Deus. Confia nele, ele vai te ajudar. Amém, amém. Falamos sobre esse livro, esse outro aqui, O Amor de Deus. Foi o segundo livro que a senhora fez, né? E tá mais um aí para sair, retratando então esse amor de Deus que foi encontrado, experimentado. Deus abençoe a senhora cada vez mais. Foi uma alegria tê-la aqui com a gente, poder compartilhar um pouquinho aí do que Deus fez na sua vida. Que Deus abençoe, mãe. Um abraço a todos. Obrigada.